Gold Roger é um daqueles piratas que figuram um panteão de lendas dos mares, porém, entre outras figuras históricas, nenhuma delas é dito por chegar ao apogeu total, riqueza, fama e poder. Roger é o único homem que conquistou tudo nesse mundo, o rei dos piratas, e lutou contra as maiores forças existentes, tudo isso usando apenas o seu haki. E aqui mora a magia da sua aura. A questão que fica é, como é possível Roger se equiparar a figuras poderosas que tinham Akumas no Mi devastadoras, como o Chique Leão Dourado, ou Barba Branca, Kaido Big Mom e até mesmo Rox Dizzyback, o homem que cada movimento de espada era como um tiro de canhão. Mais ainda, esses piratas também tinham hakis poderosos somados aos poderes dos seus frutos. Então, o que exatamente Roger fez? Quais seus níveis reais de poder? A resposta para isso está na criação do golpe mais devastador de todo One Piece, o Kamusari. Quer saber por que Roger é o pirata mais forte de One Piece e o segredo por trás do golpe matador de deuses? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. God Valley tá pegando fogo, né? Fala a verdade. Tem uma coisa só que tava me incomodando um pouquinho. Roger tá ficando pra trás. E o Rox tá insano, o Garp tá insano, o Barba Branca tá insano, até o Kaido tá com uma aura, né? E o Roger foi ficando pra trás, aquele pirata mais bonachão, mais interessado na luxúria, mais interessado em tesouros e ainda sem um momento Roger, ao qual ouvimos tanto falar. Mas eu entendi o que o Oda está dizendo. Ele está preparando algo incrível, inclusive a origem do Kamusari, e tudo acaba se conectando, até mesmo as falas de Kaido sobre o haki conquistar o mundo. E quem é o mundo? Por enquanto, Imu-sama. Então assiste esse vídeo até o final, porque olha, tem muita coisa interessante aqui. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, você vai conhecer agora o que deu uma virada de chave em Gold Roger, para deixar para trás esse pirata mais bonachão e se tornar a lenda que a gente começa. Tudo começa a partir de agora. Galera, olha só, 2025 o Guia do Mochileiro Tech chega ainda mais completo. Pensando para quem deseja conquistar as melhores oportunidades de carreira em tecnologia no Brasil ou no exterior, do currículo à entrevista, o Guia da Alura reúne conteúdos práticos, tendências de mercado e ferramentas que transformam aprendizado em resultado concreto. São mais de 20 materiais gratuitos, sim, todos gratuitos, e organizados tudo em um só lugar. Tudo desenvolvido em parceria com recrutadores de mercado e mentores do Talent Lab da Alura, que são especialistas em empregabilidade, que vão ajudar você a planejar e conectar com empresas, impulsionando sua carreira na tecnologia. Tudo inspirado no clássico O Guia do Mochileiro das Galáxias. E tem mais, durante todo esse mês de outubro, ao se matricular com o link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, você garante 2 meses gratuitos para continuar seus estudos na Alura e ir ainda mais longe na sua jornada tech. Aproveita, invista em você mesmo do jeito mais nerd possível, algo que você só encontra na Alura. Pronto, recado dado, vamos falar tudo agora sobre a origem do golpe obliterador de deuses. Então vamos lá, pior geração. Eu lembro que em 2020 eu fiz um vídeo sobre qual poder prevalecia no mundo de One Piece, haki ou Akuma no Mi. E nesse vídeo eu disse que no fim do dia o haki acabava vencendo. E bem, obviamente que eu fui massacrado, tomei um hate absurdo. As pessoas não entenderam muito bem o ponto desse vídeo e trouxeram comparações mais da parte destrutiva que as frutas podem causar, com algumas aí que, obviamente, sim, tem capacidades de devastarem ilhas inteiras. Desde frutas como a de Fugitória, a do terremoto do Barba Branca agora, do Barba Negra, a fruta do Doff com sua gaiola, fruta do Magma, a fruta do Gelo, até a barreira do Barto usaram aí, dizendo ser inquebrável e que supera o haki. Mas não é sobre isso, tá bom? Nunca foi. No fim do dia, olha só, eu tava certo, porque o Kaido, durante a sua luta com Luffy, ele nos diz que haki transcende tudo. E com esse poder, mesmo sem uma fruta, Gold Roger conquistou o mundo. O contexto dessa afirmação do Kaido, galera, não é invalidar o poder destrutivo das frutas. É nos dizer que, no fim das contas, uma Akuma no Mi ela é forte, mas não o suficiente
para conquistar os mares. Para ser o rei dos piratas, uma Akuma no Mi ela é opcional, mas um haki forte é obrigatório. Você não pode depender apenas de uma Akuma no Mi. E o poder, ele é aditivo, mas eles não competem entre si. Então a fala do Kaido retrata que um pirata simplesmente não pode usar apenas uma Akuma no Mi para se tornar o rei dos piratas. Mas obviamente, se você puder ter uma Akuma no Mi e um haki, é bem melhor. Você pode sobreviver contra oponentes fortes se tiver haki e não fruto. Mas não pode sobreviver se tiver uma Akuma no Mi e nenhum haki. Ace, Law e Kid são bons exemplos ilustrados disso e o quanto a falta de um haki desenvolvido faz. E quando esse flashback começou com Rox, eu, assim como vocês, fiquei deslumbrado com o poderio dessa fera. Cortes de espadas que parecem um tiro de canhão e trespassam ilhas inteiras, eu gosto. Personagem B10, mas de valores, eu gosto. Rox virou a epítome de um personagem bem escrito, eu gosto também. Ele é forte, né? Foi o primeiro rival do Roger. E aqui eu chego no ponto que acabou me incomodando nesse flashback posteriormente, fazendo uma análise maior. O Oda, ele empurrou o Roger pro lado, né? Deixou ele um pouquinho até pra trás, inclusive, dando destaque pro Rox e fazendo o Roger priorizar mais dinheiro e luxúria. Rox cortava montanhas, matava almirantes, invadia a sala de Imu-sama. Garp, inclusive, também fez os Rox evitarem um confronto aí com aqueles socos nucleares que só ele sabe dar, mas Roger não acompanhou em nada os dois até agora. Mas veja, eu disse até agora, porque vendo o capítulo que Imu surge no corpo de Saturno, tudo começou a ficar claro pra mim e o que o Oda estava fazendo quando ele deixava o Roger um pouco de fora. Primeiro, obviamente, o flashback é do Rox, não da perspectiva do Roger, e a gente vai ter um flashback do Roger, aonde vamos poder acompanhar talvez mais dessa rivalidade com Rox, mas principalmente os grandes feitos que ele teve até ele chegar na última ilha. Então esse flashback de Rox, beleza. E o que o Oda quis mostrar pra nós aqui? Que o Roger, ele estava mais na sua era pateta. Não como o Luffy, né? O que é bom na minha opinião, porque eles acabam diferindo em diversos aspectos e eu acho isso muito legal. Mas o Roger, nesse ponto, ele era um simples pirata com objetivos simples sobre caçar tesouros, amar mulheres, beber cerveja e saquê, enquanto ficava bravo com seus colegas oponentes. Ele vivia a aventura de um pirata convencional. E eu acredito que a mudança crucial para Roger vai ser a morte de Zebek, obviamente, mas também essa visão de Imu-sama agora, onde inclusive ele já declara que era esse tipo de aventura que ele queria e que ainda tinha muito do mundo a aprender. E ao aprender os segredos desse mundo, o Roger perceberá que há um objetivo maior a perseguir do que apenas roubar dinheiros e prêmios. E é aqui que ocorre o estalo, a virada de chave. Pós God Valley é que inicia a era séria, se pudermos chamar assim, ou a era principal de Roger em busca do tesouro One Piece. Isso está prestes a começar no momento em que ele perceber tudo isso e começar a lutar contra o governo mundial. Porque eu tenho certeza que o Oda vai surpreender todo mundo, colocando um ponto final ao incidente de God Valley com Roger demonstrando algo surreal e que ele vai exibir o mesmo nível de haki insano que Joy Boy demonstrou em Egghead, quando forçou os Gorosei a serem trazidos de volta a Mary Joyce. Então, meus amigos, o que eu estou dizendo para vocês é, aqui em God Valley é que nasce o Kamusari. E ele vai ser usado para enviar Imu de volta a Mary Joyce, enquanto Imu está possuindo o corpo de Saturno para lutar. O nome do ataque do Roger, Kamusari, significa literalmente a partida de um deus ou retirada divina. Refere-se ao ponto em que uma divindade deixa um lugar, um objeto que estava habitando. Por exemplo, um santuário, uma árvore sagrada, uma estátua. E que você pode notar é exatamente o caso aqui quando Imu toma o corpo de Saturno. Como isso se encaixa com o que Kaido nos disse em Wano? Durante a batalha de Onigashima, quando Kaido estava lutando contra o Luffy, chegou a um ponto em que ele dizia explicitamente: Roger não tinha Akuma no Mi e subjugou o mundo. Duas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, a Akuma no Mi, porque no final do capítulo 1162, o Kaido ele ganhou sua Akuma no Mi e ele estava realmente empolgado para experimentá-la. Mas sabemos com certeza que mais tarde ele chegou a uma conclusão de que somente a fruta não bastava e que haki
era o poder supremo se usado corretamente. E olha só, ele não se refere ao Rox, seu capitão, que era uma fera completa. Ele se refere especificamente a Gold Roger como a razão pela qual ele pensa assim agora. E se indica que em um momento de realização o Kaido vai presenciar o Roger usar uma quantidade insana de Haki para neutralizar o poder do próprio mundo, virando ele de cabeça para baixo. Claro que nem todas as menções ao mundo que tem no mangá se referem a Imu-sama, mas é impressionante que tenha sido mencionado especificamente na frase de Kaido falando sobre o Haki de Gold Roger conquistando o mundo. É por isso que eu realmente acredito que Roger usará o Camusari para enviar Imu de volta para Mary Joyce com um Haki tão forte que vai interromper a invocação de Saturno, algo do nível de Joy Boy. E notem como isso se encaixa inclusive na batalha atual de Elbaf, né? Derrotar os Cavaleiros de Deus é obviamente uma parte importante dessa batalha final. Mas por outro lado, Gun, que está atualmente tomado por Imu, então Luffy poderia ir em paralelo com Roger, quem sabe liberar uma enorme quantidade massiva de Haki, forçando essa invocação a parar. De qualquer forma, o primeiro feito de Roger no auge como pirata vai ser liberar essa quantidade insana de Haki em Imu para que a invocação em Saturno pare. A partida divina é literal. E nesse dia a ambição de conquistar o mundo tem uma guinada completa. Imu tentou acabar com Rox pela afronta, mas sem saber despertou a mais pura ambição desse mundo, a de Roger na busca pela verdade. Então meus amigos, certamente Gold Roger deve usar um Camusari muito louco aqui, brutal, nível Joy Boy, para mandar Imu-sama de volta. E eu acho que é aqui que nasce esse poder, mas mesmo que ele não venha, pelo menos a guinada de chave para o Roger acontece nesse ponto. Eu estava tentando entender um pouquinho o que o Oda queria fazer com o Roger, não colocando ele em níveis equiparáveis de feitos. E bom, é um flashback do Rox, faz total sentido que o foco, os feitos sejam todos dele. Mas o Roger acabou ficando um pouquinho para trás. Só que não quer dizer que ele é mais fraco, apenas que o foco não é nele. E é nesse ponto que ele vai ter a guinada de chave, vendo Imu, conectando com as coisas que ele viu 39 anos atrás em Lodestar e iniciando a sua jornada. E o Camusari, cerejinha do bolo, a partida divina, obliterando a divindade desse mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.